assim muito breve. Pronto, o Manel está a fazer uma cara como: "Ai, a Ana não me avisou disto". Ah, são perguntas muito fáceis, prometo que não vão chumbar, ok? Só para vocês poderem ficar a conhecer um bocadinho melhor os nossos oradores. E então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, embora quem chegou mais cedo, de certeza que reparou, é então, portanto, aquelas informações básicas, idade, vossa igreja, são casados, têm filhos. Quem chegou mais cedo já tem algumas informações, mas, se quiseres começar, Manuel. Então, muito boa noite a todos. É de facto um prazer estar aqui. Então, tenho 43 anos, estou casado com a Vera Rainho, Vera Lúcia Rainho, e tenho uma filha de 3 anos. Aí a minha igreja, a Igreja Batista Vida Nova, mas também pertenço à missão em Lisboa, que chamamos de Missão de Lisboa Antiga, fica ali no Campo Marte da Pátria, também onde fazemos um trabalho no bairro Alto. E acho que é tudo. Faltou alguma coisa? Não. Gabriel? Olá, boa noite a todos. Então, eu sou casado com a Priscila, tenho um filho que fez anteontem 7 meses, chamado Jonatas. A minha igreja é a Terceira Igreja Batista de Lisboa e tenho 27 anos. Ok, obrigada. E agora queria-vos perguntar que curso é que vocês tiraram? E agora podemos fazer ao contrário e começar pelo Gabriel, só para ser diferente. Então, a minha licenciatura e o meu mestrado são na área de arqueologia. Já o meu mestrado tem sido em arqueologia medieval e agora estou tirando o doutoramento em História, oficialmente em História, vertente da arqueologia medieval, alto medieval, pela FCCH, para clarificar. Então, eu que já sou mais velhinho, ainda estudei nos tempos de pré-Bolonha, e a minha formação é em Filosofia, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ok, obrigada. E agora assim uma pergunta mais pessoal. Quero-vos perguntar o que é que vocês mais gostam de fazer nos vossos tempos livres? Embora também há bocado falámos que não existem muitos, não é? Eu posso começar quando há tempo e oportunidade, gosto de trabalhar com madeira. Mas coisas práticas. Não é propriamente esculpir, nada disso. Coisas práticas, de montar, cortar, assim desse género. Muito bem. Há aqui alguma questão filosófica por trás da escolha do Manuel, mas pronto, não vou comentar mais do que isso. Ok, neste momento, para ser muito sincero, nos tempos livres eu tento dormir. Pronto, quando nós somos pais, primeira viagem, mas pronto. Numa situação normal, eu confesso sou um grande fã de séries. Seja em formato séries televisivas, seja em formato série de livros. Fantasia mais, pronto, digamos, séries em livros ou televisão. Ok, obrigada. E para terminar, gostava de vos perguntar como é que vocês conheceram Jesus? Então eu fui conhecendo ao longo de vários anos. Eu não fui educado numa família cristã. Na verdade, a educação que eu tive em casa até posso dizer que foi bastante anticristã. Não no sentido dos valores, mas no sentido do questionamento da fé cristã e da instituição cristã, tá? Vamos chamar assim. E depois, pela minha avó, que entretanto se havia convertido, acabou por levar os seus netos, com a autorização dos pais, à igreja e foi-nos levando, até que nós fomos compreender da mensagem do Evangelho, e no meu caso especial, até que eu fui compreender da mensagem do Evangelho, à medida que o tempo foi passando e à medida que fui conhecendo o meu pecado também. Só fui batizado aos 18 anos. Obrigado, Manel. E tu, Gabriel? Então, eu sou filho de missionários. Eu nasci nos Açores, mas meus pais já trabalhavam como missionários lá nos Açores. Depois cresci no interior da Guiné-Bissau. Portanto, eu cresci num ambiente cristão evangélico. Eu fui batizado
aos 7 anos, mas posso dizer também que o meu relacionamento com Cristo também foi tendo vários passos, não é? Nós com 7 anos temos uma visão do mundo, não é? Uma visão de pecado, arrependimento, e sinto que ao longo da minha vida vou tendo mais momentos em que vou aprofundando o meu relacionamento com Cristo, não é? E, portanto, não, lá está, oficialmente a minha conversão foi por volta de 7 anos, mas é algo que eu vou crescendo nesse relacionamento ao longo da minha vida. Ok, obrigado aos dois. Então, ai, passei para o sítio errado. Já estou a fazer spoiler do que vem seguir. Então, obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu vou então passar a palavra aos nossos oradores. Antes disso, só dizer que nós vamos estar a gravar esta parte da palestra. Dizer-vos também que, para a forma como organizamos esta plenária, o Gabriel vai ser ele que vai começar e vai-nos falar um bocadinho acerca do Velho Testamento, e depois de seguida vamos passar a palavra ao Manuel Rainho, que irá falar do Novo Testamento. Dizer também que depois no fim vamos... Ok, sim. Dizer que depois no fim vamos ter tempo para perguntas, algumas delas colocadas por nós e outras colocadas por vocês, e portanto eu vou-vos enviar aqui no bate-papo o link do Slido, onde vocês podem colocar, tem aí o link ou o código se preferirem entrar pelo telemóvel, onde vocês vão poder colocar as vossas perguntas ou votar nas perguntas que querem ver respondidas feitas por outras pessoas, e depois no fim nós iremos colocar essas perguntas de forma a que vocês possam ser aqui o mais esclarecidos possível. Pronto, posto isto, vou-me calar, que vocês estão fartinhos de me ouvir, e vou passar a palavra ao Gabriel. Obrigado, Denise. Opa, de repente, fica a minha cara gigante. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer voltar a estar aqui nas plenárias do GBU. Já tinha algumas saudades, pronto. Lá está, já estou de doutoramento e, portanto, já não vinha há algum tempo. Então, como a Denise explicou, eu vou falar aqui um bocadinho sobre o Velho Testamento. É claro que a vastidão do tema que nos foi apresentado é enorme. Cada um dos subtemas possíveis nós podemos tirar daqui, se calhar davam licenciaturas no plural, mas pronto, iremos tentar, no pouco tempo que temos, aprofundar o máximo possível sobre essa questão, sobre se a Bíblia é real ou é ficcional. Isso é uma questão bastante séria, portanto, para nós que nos dizemos cristãos, não é? E vou começar fazendo uma referência a um ateu. Pode parecer um início estranho, não é? Mas pronto, tenham paciência. Muitos de vocês provavelmente conhecem o Richard Dawkins. É um ateu bastante famoso, com muita presença na internet, digamos assim. Certa vez ele num debate na cidade do México. Era um debate assim, um bocado estranho, era entre 3 ateus e 3 cristãos, e eles falavam dentro de um ringue, parecia um ringue de boxe. Pronto. E neste debate, o Richard Dawkins, numa das suas intervenções, diz que Deus é cada vez menor. Ou seja, a ciência, a cada dia, consegue explicar mais coisas. E Deus vai sendo empurrado cada vez mais para trás. E realmente, há coisas, dizia ele, né? Há coisas sobre a origem do universo que nós não sabemos. Mas um dia saberemos. E, portanto, Deus, nesse momento, está enxotado para a origem do universo. E um dia, a ciência vai conseguir tirar do lá e Deus vai desaparecer. Eu não concordo, naturalmente, com essa posição de Richard Dawkins. Eu não acredito que por poder explicar uma coisa cientificamente, isso significa que ela não tem uma explicação espiritual ou metafísica. Mas eu acredito que essa linha de raciocínio que ele fez aplica-se muito bem ao Velho Testamento, mas no sentido contrário. E eu vou-vos fazer aqui uma pequena viagem histórica, digamos assim, para vos mostrar como, com o passar do tempo, nós passamos a ter cada vez mais certezas em relação ao Velho Testamento. Então, se nós recuássemos na história um bocadinho e fôssemos, por exemplo, para a Idade Média, personagens como Moisés, como Josué, como Davi ou Salomão, nunca eram questionados. Ou seja, partia-se do princípio que eram pessoas reais e que os acontecimentos narrados na Bíblia eram correspondentes a acontecimentos verídicos, historicamente fiáveis. No entanto, quando chegamos no século XIX, especialmente no meio teológico, digamos assim, dos seminários do norte da Europa, especialmente na Alemanha, surge uma corrente
bastante cética em relação à historicidade das histórias bíblicas. E, portanto, chega a um ponto em que da própria teologia surge uma postura de que, não, as histórias do Velho Testamento, na verdade, não aconteceram. Elas servem para transmitir uma lição moral. No fundo, elas são verdadeiras no sentido moral, espiritual, mas elas não são verdadeiras no sentido literal. Ou seja, não houve efetivamente o Moisés, mas a história da libertação do Egito é uma história da libertação do espírito e da alma. E pronto, foram por esta linha. Esta corrente que começou no século XIX na teologia demorou um bocadinho a chegar à arqueologia. A arqueologia é uma ciência que tem mudado muito. Do século XIX para aqui, então, mudou imenso. Mas os primeiros arqueólogos, no final do século XIX, no século XX, na maior parte, levavam a Bíblia como literal e como histórica. E os primeiros grandes arqueólogos, tanto no Egito quanto na Palestina, tinham uma visão bastante positiva da Bíblia. Nós percebemos que isso vai mudando. Ou seja, há uma geração que surge ali nos anos 30 que é o contrário da geração anterior e diz que não, afinal, os teólogos tinham razão, a Bíblia é toda inventada, nada daquilo é verdade. E a partir dos anos 50, a nova geração já volta atrás e já tem uma visão mais positiva da Bíblia. Só fazer aqui um comentário que é o ser humano é igual em todos os lados, na arqueologia também, nós gostamos de ser do contra. Então, parece que cada nova geração que surge quer mudar a ideia em relação à geração anterior. Pronto. Mas a verdade é que a cada passo que nós vamos fazendo historicamente, as dúvidas iam ficando mais para trás. No início, a dúvida era, será que alguma coisa do Velho Testamento é real? E depois, com o desenvolvimento da arqueologia na zona do Médio Oriente, não é? E na zona do Egito, percebemos que, não, ok, os reis de Israel e de Judá efetivamente existiram. Houve um reino de Israel, houve um reino de Judá, houve um Acabe, um Josias, um Ezequias, etc. Ok. Mas pronto, houve esses reis, mas Davi e Salomão são completamente inventados. Isso não tem ponto para onde se lhe pega. E depois entramos nos anos 80 e percebeu-se, não, afinal, se calhar efetivamente houve um Salomão, se calhar efetivamente houve um Davi, se calhar efetivamente existiram vários daqueles profetas que supostamente escreveram livros no Velho Testamento. Então, percebemos que desde o início do século XX até hoje, as dúvidas vão aos poucos indo cada vez mais para trás. Neste momento, e quando falo neste momento, eu estou falando dos anos 90 para cá, a linha de batalha, digamos, entre aspas, está de Josué para trás, digamos assim. Ou seja, já se percebeu que o reino de Israel e o reino de Judá existiram, já se percebeu que em algum momento houve efetivamente uma monarquia unida e que Davi, e nós já temos elementos diretos que citam Davi em fontes fora, digamos assim, da Bíblia, e portanto, o meu pai historiador já compreende que trata-se de um personagem histórico real. Mas a história de José, da entrada do povo em Canaã e principalmente do Êxodo, é o grande ponto de conflito neste momento. Conflito entre quem? Bem, primeiro entre o que nós chamamos na nossa área de minimalistas maximalistas. O que é essa história de minimalistas maximalistas? Bom, para resumir os minimalistas são os do contra. São os céticos por profissão. Eu não acredito, porque não acredito, não interessa o que tu digas, não é verdade. Ponto final, parágrafo. Os maximalistas são aqueles que dizem, não, as fontes têm credibilidade, nós devemos acreditar no que está escrito. E é a grande luta que nós vivemos na arqueologia neste momento. É aqueles que dizem que a Bíblia é toda mentira, nada do que está escrito na Bíblia é verdade. E aqueles que dizem, não, o que está escrito na Bíblia é verdade, é baseado em fatos históricos reais. E entre esses dois lados, e tudo o que está pelo meio, não é? Porque não são dois partidos fixos, há muita gente ali no meio, vai-se fazendo as lutas, digamos assim, as publicações e os livros e as teorias à volta de José, à volta do Egito, de Josué, pronto, etc. Também aqui é preciso considerar que com Bolonha, com cada vez mais a especialidade dentro das universidades, surgiu também um fosso entre as várias especialidades. Ou seja, nos anos, vamos dizer, os anos 30, o mesmo arqueólogo escavava no Egito, depois escavava em Israel, e podia escavar na Grécia, enfim, fazia de tudo um pouco, e não havia problema nenhum com isso. Hoje em dia, um arqueólogo escava na Grécia, ponto. Não vai escavar na Turquia,
Não vais escavar na Macedónia. Eu escavo na Grécia, e não é na Grécia, é em alguns cantos, uma certa cronologia da Grécia, não é? Por exemplo, eu estou a fazer um doutoramento em arqueologia medieval, mas não é em arqueologia medieval toda a Idade Média. É em cerâmicas, ou seja, há um tipo de objeto dentro da Idade Média. E não é só qualquer tipo de cerâmicas, é cerâmicas entre principalmente o século VIII e o século XII. E mesmo assim já é considerado que eu estou a me expandir muito em termos cronológicos. Portanto, vejam a diferença que houve desde os anos 30 até agora. E, portanto, isso reflete-se também na investigação, não é? Ou seja, quem trabalha no Egito, por vezes, não fala com quem está a trabalhar em Israel. Quem está a trabalhar em Israel não fala com quem está a falar no Iraque. E depois surgem problemas, porque não se cruza a informação que é preciso cruzar quando falamos sobre o Antigo Testamento, que inclui culturas diferentes, histórias que passam-se nesses planos e locais diferentes. Portanto, o que é que nós, como investigadores, e nós, como cristãos também, podemos fazer sobre o Velho Testamento? Bem, podemos trabalhar com factos e podemos trabalhar principalmente com plausibilidade. O que isso quer dizer? Bem, em alguns casos, nós temos factos concretos que comprovam a existência de certos acontecimentos ou certos personagens. Por exemplo, mesmo excluindo a Bíblia, imagina que a Bíblia não existia, ok? Que elementos nós podíamos perceber factuais fora da Bíblia que comprovam a existência de certos personagens? E nós percebemos que para certos períodos até bastante alargado. Há vários reis de Israel e de Judá que são mencionados nas fontes babilónicas, nas fontes assírias, nas fontes sírias, ou mesmo nas fontes egípcias. E, portanto, quando se menciona o nome de um rei em várias fontes diferentes, nós percebemos, ok, não estamos a falar de uma fantasia, não é? Ninguém manda uma carta para um amigo imaginário. Quer dizer, se calhar hoje sim, mas pronto, antigamente não havia essas histórias. Portanto, se existem documentos, se existem alianças feitas, cartas enviadas em nome de certas pessoas, nós do princípio que essas pessoas efetivamente existiram, não é? E mais, escavando em Jerusalém, escavando em Israel, descobrem-se selos, descobrem-se documentos com o nome de certos personagens. Então percebemos, ok, estes personagens efetivamente existiram. E quem diz esses factos pode dizer outros acontecimentos. Por exemplo, como é que nós sabemos que Jerusalém foi conquistada pelos babilónicos? A Bíblia diz, mas como é que nós sabemos que é verdade? Entretanto, nós a escavarmos Jerusalém, já para além das fontes babilónicas, que também falam sobre a conquista de Jerusalém, existem dados arqueológicos que comprovam. Inclusivamente, nos últimos anos, escavou-se uma secção da muralha antiga de Jerusalém, onde descobriu-se os restos de uma torre de assalto babilónica, com as pontas setas, com as armas, a torre queimada, encostada à muralha, enfim. Mais factual do que isso é quase impossível na minha área. Portanto, percebemos que, ok, foi um momento histórico que efetivamente aconteceu. Pronto. Depois, em certos momentos, nós não temos fatos históricos diretos. Ok? Por exemplo, nós não temos nenhum documento, ou nenhum selo, ou nada que tenha o nome de Moisés, por exemplo, ou tenha o nome de Josué. Isso quer dizer que eles não existiram? Não. Se fosse por aí, quase ninguém tinha existido na história. Certo? Portanto, quando nós não temos factos diretos, nós trabalhamos com plausibilidade. Ou seja, pegamos os elementos da história e percebemos o que é descrito nessa história faz sentido para a época. Então imagina que a história de Moisés, supostamente passada no Antigo Egito, estava a narrar a história e que Moisés, ao sair do Egito, encontrava-se com um centurião romano. E estava ali a falar com o centurião romano. E o centurião romano ia com ele e convertia-se e virava judeu, etc. Ora, nós sabemos que os romanos são muito posteriores ao período do Egito faraónico. Tínhamos ali uma incongruência que mostrava que a história não podia ser verídica. É claro, eu estou a exagerar aqui, pronto, a usar um exemplo que não faz sentido nenhum, mas vocês percebem a lógica, não é? Há, por vezes, elementos que podem tornar uma história incongruente. E, portanto, nós percebemos, ok, há aqui alguma coisa errada. Portanto, plausibilidade é quando nós procuramos ver na história elementos que provem se a história faz sentido ou não. E, para certos períodos do Velho Testamento, é isso que tem sido o principal ponto de debate, e é aqui que eu creio que nós, no final, nós cristãos, vamos triunfar. Porque a cada dia que passa, nós temos mais elementos que comprovam a plausibilidade dos relatos do Velho Testamento. Mais detalhes, mais elementos pequenos por vezes, mas que
acumulados, cria uma tapeçaria, digamos assim, no fim, que mostra a realidade do que a Bíblia estava a narrar. E, portanto, voltando à referência que eu fiz no início do Richard Dawkins, há questões que ainda estão em aberto sobre o Velho Testamento, do ponto de vista da arqueologia, não é? Não estou falando do ponto de vista da fé. Mas eu acredito que um dia nós iremos poder responder-las todas. A arqueologia tem se desenvolvido muito rapidamente, novas tecnologias têm sido introduzidas quase que diariamente, e agora com a pandemia houve um boost, não é? De aplicação de tecnologia na minha área, pronto. E, portanto, eu acredito piamente que nós daqui a 15, 20 anos, já não estamos a discutir Moisés, estamos a discutir Abraão, não é? Portanto, que Moisés já deixou de ser ponto de debate e vamos cada vez mais empurrando a dúvida para trás. E pronto, eu sei que é breve, mas era esse breve cenário que eu queria vos deixar e aguçar, no fundo, a curiosidade de perceberem que há muito debate sendo feito, mas também há muitas evidências e que a nossa fé não é uma fé sem razão. Nós não temos de ter medo da ciência e da investigação. A nossa fé é uma fé com razão e temos motivos para a ter. Manel, o Velho Testamento, a introdução pelo menos já está. Fica ao teu cargo então agora o novo. Então posso também avançar? Denise, sim. Gabriel, muito obrigado. Eu tinha vontade de bater palmas, mas pronto, aqui não se adequava. Então, eu para me orientar pessoalmente, eu arranjei aqui um PowerPoint muito rápido. Eu vou passar um bocado mais rápido por causa do tempo. Curiosamente, ao fazer isto, eu fico sem ver. Só um bocadinho. Fico sem ver. Aqui. Desculpem lá. Então. Isto é curioso. Ok. É que eu estava a ver se conseguia ver as horas e não consigo acompanhar aqui o horário. Tenho que acompanhar aqui por outro lado. Então, podemos confiar no Novo Testamento. Já não vou fazer a introdução geral, porque o Gabriel já acabou por a fazer. Então, obrigado, Gabriel. Relativamente ao Novo Testamento, isto aconteceu um pouco, não tanto como se calhar aconteceu com o Velho Testamento, mas da mesma forma, a partir do século XVIII, principalmente a partir do século XIX, como o Gabriel disse, principalmente a partir de uma escola mais mitológica, também o Novo Testamento foi totalmente colocado em causa. Exatamente aquilo que o Gabriel descreveu para o Velho, o Novo Testamento também. O Novo tem a vantagem de ser um período mais recente e, portanto, é possível encontrarmos soluções mais rápidas para algumas das dúvidas, mais rápidas em termos das décadas que vão passando. Coisa que vai demorar muito mais a acontecer com o Velho, porque, obviamente, estamos a falar de um período muito mais longo e obviamente, é mais difícil encontrar alguma demonstração arqueológica ou parecida ou dentro dessa área. Então, no Novo Testamento foi igual, tudo era colocado em causa, bastava não ser confirmado por fontes exteriores às Escrituras, que havia toda a tendência, toda a imaginação aplicada à ideia de tentar encontrar justificações do porquê de alguns locais, de algumas pessoas serem mencionadas no Novo Testamento. E vamos ver aqui algumas delas. Uma delas foi, inclusivamente, Pôncio Pilatos. A própria existência de Pôncio Pilatos foi colocada em causa, porque até se descobrir algumas confirmações externas sobre o mesmo. Neste caso, temos aqui uma pedra que confirma a existência de Pôncio Pilatos. Foi um marco, de facto. Inclusivamente, isto é curioso, eu por acaso não tenho aqui, mas a própria cidade de Nazaré, ou a aldeia de Nazaré, não cidade, como não era confirmada em algumas outras listas de aldeias ou locais da Galileia, considerou-se que, da mesma forma como Pôncio Pilatos, considerou-se que não, pronto, também seria algum local ficcionado. E até que se descobriu uma placa bastante antiga, indicando a aldeia de Nazaré. É verdade que ela não correspondia ainda ao ano em que o Novo Testamento era mencionado, em que era mencionada a aldeia de Nazaré, mas ainda assim considerou-se que, julgo que foi do século III, se não estou em erro, e ainda assim considerou-se que era bastante indicativa de que alguma aldeia por ali estava. E é curioso porque
essa placa já estava em exposição no museu em Israel, quando, isto estou a falar da década de 60, quando ainda se escreviam livros, de alguns círculos académicos, sobre a origem mitológica da cidade de Nazaré. Portanto, tal como o Gabriel falou, às vezes estas coisas não andam de mãos dadas. Vocês que estão na universidade sabem muito bem disso. O mundo universitário já não é universitário, não é? Ele é plural, cada um está envolvido no seu nicho e muitas vezes a informação não é passada entre diversas especialidades. É curioso porque há pormenores impressionantes no Novo Testamento. Eu digo impressionantes porquê? Porque são referências que nem deveriam lá estar pelo grau de precisão. Dou-vos aqui alguns exemplos. Claramente o escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, que muito provavelmente foi Lucas, pode ser considerado e deveria ser considerado como um historiador ao lado de todos os grandes historiadores clássicos, tendo em conta o grau de precisão que ele apresenta. Por acaso eu não perguntei ali ao Gabriel, mas acho que Lucas, nem o Evangelho, nem Atos dos Apóstolos são tidos como livros históricos, talvez, no sentido de serem utilizados para a arqueologia, mas espero que isso já tenha mudado entretanto. Por exemplo, Atos dos Apóstolos menciona Gálio, que é um procônsul da Acaia, que seria o procônsul da Acaia, mas este procônsul, não só aquela região administrativa não tinha como hábito utilizar o nome procônsul para os seus governantes, como não havia registro em mais lado nenhum de Gálio, porque ele, de facto, ele havia sido procônsul apenas por um ano, até que foi descoberta esta placa onde mencionava exatamente Gálio como procônsul da Acaia. E vocês podem ver esta referência depois lá em Atos no capítulo 18. Outra curiosidade será esta placa que foi descoberta naquilo que seria um antigo teatro no centro de Corinto, portanto, e o pavimento de mármore à frente do teatro. Nesse pavimento foi descoberta esta inscrição de Erasto, que indica como tesoureiro da cidade de Corinto. Curiosamente, não só o livro de Atos menciona Erasto, como o próprio Paulo, em Romanos 16, menciona-o como tesoureiro da cidade de Corinto. E a descoberta desta placa, julgo que foi em 1925, portanto, no início do século XX, demonstrou o grau de precisão que encontramos no Novo Testamento, ao ponto de os cargos serem mencionados com exatidão. Este termo, então, foi muito discutido, muita conversa houve sobre o termo politarcas. O termo politarcas, que junta as duas palavras gregas de governante e de cidade, não é? Polis, não existia, não estava mencionado em mais nenhum outro lugar. Apenas aparecia em Atos dos Apóstolos. E, portanto, mais uma onda de especulações sobre por que razão é que o autor teria inventado este termo, a demonstração do que o autor estava a falar de uma época que não conhecia, de uma cidade que não conhecia, a cidade de Salónica, até que no pórtico, no pórtico de entrada de Salónica, chamado o pórtico de Dourado, ao pé do rio Vardas, se não estou em erro, Vardar, se não estou em erro, apareceu lá. Isto é um mármore deste antigo pórtico. O pórtico já não existe atualmente, mas ainda se conseguiu preservar este mármore que estava lá, que indica-se exatamente não só uma série de outros governantes da Tessalónica, como 6 menções de pessoas que ocupavam o cargo de politarcas. É curioso também porque o Evangelho de João, ainda hoje, em muitos círculos, é considerado como um documento não histórico. Estou a falar de círculos académicos, um documento não histórico. Por razões muito simples. O Evangelho de João não segue a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas, apresenta situações e pessoas que Mateus, Marcos e Lucas não mencionam, portanto, ele é o único a mencioná-las, e aparentemente ele foi, de facto, o último Evangelho a ser escrito já lá para os finais do século I, entre 90 e 100 depois de Cristo. Então, tudo o que lá aparece
obviamente foi considerado mitológico por alguns setores académicos. Mas é curioso que até mesmo este evangelho ainda hoje tem tanta reserva da parte do meio académico, menciona um local, que é a piscina de Betesda, dos 5 pórticos, que depois de vários livros escritos sobre o significado mitológico desta piscina, ou seja, qual seria, por que razão é que o autor teria inventado este local onde haveriam banhos públicos, não é? Isto é um local de banhos públicos, por que razão é que ele teria inventado, e os 5 pórticos, e porquê dos 5 pórticos, o significado simbológico dos 5 pórticos, e fora, até que, de facto, esta piscina foi descoberta em Jerusalém. Exatamente com os 5 pórticos, e o que relançou foi esta descoberta, que relançou as diversas a pergunta sobre será que o Evangelho de João é assim tão mitológico? Porque, reparem, a cidade de Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, na invasão romana. O que quer dizer que qualquer autor teria que conhecer a cidade de Jerusalém ainda antes do ano 70 depois de Cristo, para conseguir saber a existência desta piscina, deste tanque, que não é mencionado em mais nenhum outro lugar e que mais ninguém relata a sua existência, onde mais ninguém relata a sua existência. O que quer dizer que estamos diante de um autor de testemunho em primeira mão de como é que era a cidade de Jerusalém, pelo menos antes da década de 70, o que é curioso. Ok, isto em termos históricos, mas há também outros campos onde o texto é muitas vezes colocado em causa, isto é, uma coisa é dizer que os textos ali, os factos ali mencionados são reais ou não, se correspondem à história. E, de facto, há muita coisa ainda por esclarecer, tal como o Gabriel disse em relação ao Velho Testamento, também acontece com o Novo. Por exemplo, há muitas coisas, há coisas estranhas que ainda não dá para descobrir. Como, por exemplo, um dos dados mais interessantes e mais conhecidos é o famoso censo que levou os pais de Jesus, Maria e José, a deslocarem-se da Galileia para Belém, para fazer o censo. Ainda hoje há uma enorme discussão, porque não há realmente nenhuma prova de que esse censo tenha ocorrido. Juntamente com algumas outras menções, por exemplo, de Lucas, que fala de outras menções, por exemplo, a cidade de Abilena, um tal de. Agora estou-me a esquecer do nome, peço imensa desculpa, eu vou ter que tirar aqui. Alguém pode ler Lucas 3, 1, já agora, até para colocarmos aqui a Bíblia. Lucas 3, 1. E há aí um nome mencionado. Alguém pode ler mesmo aqui, em alta voz, Denise, já agora? Aqui. Ah, ok. Ou alguém, Mas outra pode- pessoa. Sim, sim. Eu estava a abrir, mas se já tiveres, lê, Raquel. Sim, então diz em Lucas 3, 1. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca na Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilinia. Lisânias é o último nome mencionado. Ora, o único Lisânias que se conhece é supostamente um Lisânias mencionado pelo historiador Flávio José e que não terá vivido neste tempo que Lucas está aqui a mencionar. Ele terá morrido ainda antes de Cristo ter nascido. Então, também aqui, é verdade que já foi descoberta uma inscrição que aparentemente coloca a hipótese de haver aqui um outro Lisânias, existente no tempo do imperador Tibério. Se essa inscrição estiver a ser bem, há lá uma frase que diz os senhores Augustos. Então, se interpretarmos essa frase como se referindo ao filho do imperador César Augusto, que é Tibério, filho adotivo, e à viúva, Lívia, e à viúva de César Augusto, então está-se a referir exatamente, se interpretarmos esta expressão que apareceu nessa placa, como se estamos a referir a Tibério e a Lívia, então sim, há uma confirmação de que há ali qualquer outro Lisânias que terá vivido de acordo com esta citação de Lucas. Mas ainda não se sabe, porque esta expressão também pode ser interpretada de outra forma.
Então, ainda há aqui muitas dúvidas. O que eu diria é que um autor como o de Lucas, que é tão exato, e atenção, não dei todos os exemplos, há aqui tantos exemplos que eu poderia ter dado, que é tão exato nas outras menções, nós temos, no mínimo, de lhe dar alguma credibilidade quando aparece alguma questão que ainda não está demonstrada. É o mínimo que se pode fazer a um autor, a um historiador, que é tão preciso em menções de lugares e de pessoas, como ele faz ao longo do livro de Lucas e principalmente do livro de Atos dos Apóstolos. Então, se qualquer outra fonte da história que fosse tão precisa como o livro de Atos, nós nem sequer teríamos dúvidas relativamente a outros pontos que ele pudesse colocar. Na verdade, se Lucas afirma alguma coisa, então a palavra de Lucas deveria ser considerada até acima de qualquer outra menção, tendo em conta a precisão histórica das menções do livro de Atos. E isto não é uma posição da fé, seria uma posição histórica. E se eu estiver enganado, por favor, o Gabriel que me corrija, esteja à vontade. Mas em termos textuais, o que é que nós temos? Outra coisa é pensar, por exemplo, mas o texto que nós temos, será que o texto que nós temos corresponde ao original? Ok, as menções factuais correspondem, historicamente, arqueologicamente correspondem, mas o texto que temos, será que era igual ao original? E este já é outro tema que também tem sido muitas vezes colocado em causa pela internet afora e por muitos livros que têm sido sucessos de vendas, pelo menos no estrangeiro. E eu gostaria aqui de vos apresentar o seguinte. Reparem, é quando nós falamos dos textos que há, nós não temos originais, certo? Não há os originais dos textos do Novo Testamento. Também como no Velho, também não há. Porque os originais foram manuseados de tal ordem que eles acabaram por se desfazer. Por isso é que tiveram de ser feitas cópias. Ora, e quantas cópias é que existem? Desculpem, eu estou aqui no... Exatamente. Antes deste, quero apresentar este aqui. Então, é que quando nós comparamos os textos do Novo Testamento com os textos clássicos, a diferença é abismal. Portanto, nós temos já quase 6.000 textos referentes ao Novo Testamento. Ou seja, quando eu digo textos, são cópias, manuscritos referentes ao Novo Testamento. E agora comparem lá com, por exemplo, outros textos clássicos. Vejam, por exemplo, Platão. Eu estudei muitas vezes Platão. Muitas vezes não tive que estudar, de facto, muito Platão. E só existem 210 manuscritos para as obras de Platão. Homero, claro, é a obra que faz aqui mais... corresponde aqui, talvez, não digo fazer concorrência ao Novo Testamento, porque até seria bom que para todas estas obras houvesse tantos manuscritos como há para o Novo Testamento, mas não existem, não é? E por exemplo, e qual é a distância entre estes manuscritos e supostamente o original quando ele foi escrito? Reparem, para o Novo Testamento há fragmentos que vão com uma distância de 50 anos. Na verdade, até pode ir até de 25. O Ryland grego é um papiro pequenito sobre o Evangelho de João, muito pequenito. Frente e verso tem texto em grego do Evangelho de João. E na verdade, autores consideram que isto pode se distanciar apenas 25 anos do original grego. Portanto, pode ir de 25 a 50. E reparem, em relação aos outros, para a Ilíada, Homero, temos 4 séculos, que é do fragmento que temos mais tardio até original, o mínimo é 4 anos. Estamos a falar dos mínimos. E reparem, Platão vai até 1300 anos. 1300 anos. Entre a distância que vai entre o fragmento ou o manuscrito mais antigo até à data original. Ora, mas se não houvessem de manuscritos gregos, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, nós tínhamos todas estas traduções. Seria possível reproduzir todo o Novo Testamento a partir das traduções. Nem precisaríamos de cópias do original, cópias em grego. Porque temos mais de 2.000 traduções para arménio, quase 1.000 para copta, mais de 600 para etíope, mais de 350 em siríaco, mais de 4.000 para eslavo e, claro, mais de 10.000 em latim, como é óbvio, não é? E na verdade, é possível até recuperar todo o Novo Testamento apenas pelas citações dos chamados pais da Igreja. Todo o Novo Testamento é possível ser recuperado apenas
com as citações dos textos, das homilias, dos livros escritos pelos chamados pais da igreja, isto é, pelos aqueles cristãos já mais antigos, digamos assim. E poderíamos recuperar, se um trabalho muito mais difícil, sem dúvida, mas poderíamos recuperar todo o Novo Testamento apenas com essas situações. Estou a terminar, e posto isto, de facto, recordar aqui o seguinte, é que estes manuscritos são muitos, não é? No caso do Novo Testamento são quase 6.000 manuscritos, eles variam todos entre si. Não há um único manuscrito igual. Há sempre uma ligeira divergência entre os manuscritos, porque eles são cópias. E recordo que a nossa fé não determina que confiemos nas cópias, mas confiamos que os textos originais foram inspirados. Então, o Bart Ehrman popularizou esta ideia no Misquoting Jesus, foi o primeiro livro que ele lançou e que o tornou popular. Ele dizia que há mais diferenças entre os manuscritos do que palavras no Novo Testamento. E, de facto, há muitas mais. Há cerca de 135.000 palavras no Novo Testamento e há muito mais diferenças entre os manuscritos, os 6.000 manuscritos em grego do Novo Testamento. Há muito mais diferenças entre manuscritos do que palavras do Novo Testamento. É verdade. Que tipo de variações são estas? Só que eles são, lá está, são variações, e o José de Rodrigues dos Santos, no livro O Último Segredo, chamou-lhe erros. Há não sei quantos há milhares de erros nos manuscritos, não são erros, são variações. E então, podem ser variações ortográficas, por exemplo, a forma de escrever uma palavra pode ter mais uma letra ou menos uma letra, porque depende da região onde ela era escrita. O grego, não sei se vocês sabem, mas o grego, se vocês pegarem nas mesmas palavras, querem dizer a mesma coisa, vocês poderão escrever, tendo em conta as declinações, vocês poderão escrever a frase de 16 ou de 20 formas diferentes, com as mesmas palavras e querendo dizer a mesma coisa. Vocês podem ir alternando e, portanto, às vezes também há variações destas, onde o que está escrito é exatamente a mesma coisa, a tradução tem que ser exatamente igual, mas nos manuscritos há variações na forma como o tradutor escreveu a ordem grega das palavras, e claro, depois há erros de cópia, os copistas às vezes estavam cansados e saltavam uma linha, às vezes faltava-lhes uma letra, às vezes em vez de um R punham um P, obviamente RP, a nossa atual, e não no alfabeto grego, no nosso alfabeto atual, no alfabeto grego, e por aí fora. Portanto, isto acontece, claro que acontece entre os copistas. E claro, e há também às vezes leituras inviáveis, isto é, olhamos para os manuscritos e dizemos, é impossível, que palavra é esta que está aqui? Não faz sentido nenhum, aconteceu aqui qualquer problema com o copista, deu-lhe aqui qualquer coisa naquela palavra, não se faz a mínima ideia, não se percebe que aquilo lá está. Se nós formos equacionar a percentagem deste tipo de variações, isto faz 99% de todas as variações existentes entre os manuscritos. Aqui não estão incluídas o outro grupo de variações que nos deveriam importar. Quais são? Estas, as variações que têm significado. As variações que são viáveis e que têm um significado. Aquelas que nos podem fazer confundir sobre o significado original que deveria estar lá naquele texto. Mas este tipo de variações só correspondem a 1% de todas as variações existentes entre os manuscritos. Só correspondem a 1%. E as variações existentes que ainda não são possíveis de decretar correspondem a cerca de 30% destas mesmas variações com significado. O que quer dizer que atualmente, e estou a terminar, quer dizer que atualmente há cerca de... São os académicos que o afirmam, que o texto que nós compramos das nossas livrarias, nós vamos a uma livraria, vamos comprar uma Bíblia, o Novo Testamento que lá está, os académicos afirmam que nós temos 99% de certeza que era aquilo que estava no original. Ainda há 1% que sobra. Ainda há 1% de palavras que, em termos da crítica textual, não dá para ter realmente a certeza que lá estão. Que tipo de palavras? Pessoalmente, tempos verbais. Algumas palavras não sabe exatamente qual era o tempo verbal que lá estava. Ou, por exemplo, adjetivos. Poderão saber exatamente qual era o termo que lá estava. Mas em nenhum destes, como o próprio Bart Ehrman acabou por admitir numa entrevista que foi adicionada a uma das novas edições do Misquoting Jesus, este próprio Bart Ehrman, que lançou aqui o pânico quando falou destas várias variações dos manuscritos, ele próprio diz que a posição que defende em Misquoting Jesus, na verdade, não contraria a posição do professor Metzinger. Metzinger foi o orientador, digamos assim, do Bart Ehrman,
e é um dos maiores académicos em crítica textual do mundo. E ele diz que não contraria a posição do professor Metzinger de que o essencial das crenças cristãs não são afetadas por variações textuais presentes na tradição dos manuscritos. E então, sim, ainda falta 1% para definir, que não se sabe exatamente quais deveriam ser as palavras que estariam no original, mas esses termos não beliscam em nada nenhuma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, conclui-se que podemos confiar à vontade no Novo Testamento. Enquanto registro histórico e textual, podemos, sim. Claro, o que interessa é descobrir a fé em Cristo a partir da leitura destes textos. Esse é que é o relevante, apesar de nem todas as dúvidas foram ainda dissipadas e esclarecidas. Então, muito obrigado pela vossa atenção e estou curioso para saber as dúvidas que as nossas apresentações suscitaram. Obrigado. Obrigada, Manuel. Relembro que podem colocar as vossas perguntas no Slido, sli.do. Está aqui o link no chat para poderem ir colocando as perguntas. Também já há algumas que foram lançadas, podem votar nas perguntas que acharem que têm mais curiosidade em saber a resposta. Não teremos tempo, se calhar, para todas, depende de quantas forem. Mas enquanto vocês pensam nas vossas perguntas, eu vou lançar uma pergunta ao Manuel e uma pergunta ao Gabriel. O Manuel precisa de respirar um bocadinho. E, Gabriel, sobre aquilo que estavas a falar há bocado, pode-se dizer que há evidências arqueológicas suficientes de que os textos existiram na época que é dito que eles estavam que eles foram escritos ou que eles existiram, apesar de ainda de só termos da dúvida estar até Josué, podemos dizer que há evidências suficientes para isso? Pois, para o Velho Testamento há uma grande diferença em termos da crítica textual em relação ao Novo Testamento. A vantagem que nós temos no Novo Testamento é a quantidade, digamos, absurda, mas no bom sentido, de cópias de manuscritos de línguas diferentes, coisa que nós, infelizmente, não temos para o Velho Testamento. O escopo, digamos assim, da Igreja no Novo Testamento é muito diferente do escopo dos escribas e do contexto do povo judeu no Velho Testamento. Apesar disso, a cada dia que passa, lá está novamente a minha fé de que em breve muitas dessas dúvidas nós podemos responder sem espinhas, digamos assim. Cada dia que passa, nós temos novas evidências que mostram que é perfeitamente plausível, lá está novamente a história da plausibilidade, plausível os textos terem sido escritos na altura que foram escritos. A crítica textual, e até hoje há minimalistas que defendem isso, diz que o Velho Testamento foi escrito todo no pós-exílio. Inclusive, aqueles que vão mais longe, e o Manuel se calhar vai ficar um bocado chocado, mas pronto, há quem defenda que os manuscritos do Mar Morto, na verdade, são os originais. Foi tudo criado no século III pelo movimento dos Essénios, que escreveu os famosos manuscritos do Mar Morto, como uma espécie de defesa do nacionalismo judaico. E que eles inventaram toda a lei e todo o Velho Testamento. Pronto. Não deixa de ser curioso, porque eles teriam que ter um conhecimento histórico fantástico e completamente ímpar para escrever se eles tivessem inventado aquilo, não é? Porque, entretanto, a quantidade de provas que nós já temos de personagens que efetivamente existiram com milhares de anos antes deles é praticamente impossível em termos históricos. Mas pronto, hoje em dia é quem defende praticamente qualquer coisa, não é? Em termos arqueológicos, o que nós temos é cada vez mais evidências de escrita em períodos mais recuados. Ou seja, nós sabemos que a escrita, a invenção da escrita, por assim dizer, é bastante antiga, não é? Tem vários milhares de anos antes de Cristo, o que não quer dizer que fosse algo usado corriqueiramente, não é? O uso da escrita no cotidiano é bastante mais tardio. No entanto, tendo em conta o Velho Testamento, o que nós acreditamos como cristãos é que o Pentateuco, que seriam os primeiros livros, teria sido escrito por Moisés. Ora, Moisés, acreditando na narrativa bíblica, foi treinado na corte egípcia. Todos os que faziam parte da corte egípcia tinham que passar por escola e faculdade. Não sei se têm noção disso, mas havia faculdades também no Antigo Egito. Portanto, a vossa seca de ter que fazer exames é uma seca que já vem de milhares de anos, ok? Já Moisés deve ter que passar
com dias de exames e tens que estudar para os testes e assim. Este tem várias disciplinas que tinham que fazer e a disciplina principal e inicial era a escrita. Na verdade, tinham que aprender vários tipos de escrita, inclusivamente em línguas estrangeiras. Moisés terá passado por isso. É perfeitamente plausível, ou seja, é mais do que plausível, que Moisés, tendo esse tipo de formação, poderia escrever um texto como nós temos no Pentateuco. Para além disso, o hebraico, como nós o conhecemos, mais recente, quando digo mais recente, estou a falar 3 minutos atrás, ok? Portanto, o mais recente aqui é relativo. O hebraico, onde surge, ele surge a partir, em termos de escrita, de letra, ele surge a partir do alfabeto cananita, ok? E o alfabeto cananita já estava bastante avançado na altura de Moisés. Tanto que eu até comentei recentemente com o Rainho, a semana passada descobriu-se mais um fragmento de escrita em alfabeto cananita que era cerca de 1550 a.C. Portanto, faz 150 anos antes de 100 anos antes de Moisés. Já havia escrita cananita estabelecida com as letras bastante avançadas em uso corriqueiro. Portanto, arqueologicamente falando, nós não temos dúvidas sobre a plausibilidade dos textos terem sido escritos na altura em que foram escritos. O que, infelizmente, nós ainda não temos são cópias mais antigas que os manuscritos do Mar Morto. No entanto, nós não temos cópias mais antigas que isso para quase nada. Ok? Ou seja, o papel, vocês sabem isso, não é? Os nossos papéis, às vezes, do tempo de liceu, nós chegamos à faculdade e já estão amarelos e envelhecidos. O papel antigo não é assim tão diferente, o papiro é a mesma coisa. Não sobrevive assim tanto tempo. Os próprios manuscritos do Mar Morto são quase um milagre, por circunstâncias climatéricas muito específicas daquela zona. Portanto, o que sobrevive é escrita feita em cerâmica, que são chamados óstracos, e escrita feita em tabuinhas de barro. Ora, as tabuinhas de barro são muito antigas. São mais antigas do que o povo entrar efetivamente em Canaã. E depois, a escrita em cerâmica muitas vezes não se recupera. A cerâmica é deitada fora, a areia passa e tira o escrito. Mesmo assim, já começamos a ter alguns fragmentos. Por exemplo, há escavações feitas nessa última década num sítio chamado Kibet Caiafa, que é um forte israelita no local da batalha entre Davi e Golias. Lembra Davi e Golias? Davi mandar a pedra, acertar no Golias, pronto. Foram feitas escavações nesse sítio. E descobriu-se uma cerâmica com escrita em alfabeto cananita que menciona que tem um textozinho da lei. Ou um texto que menciona a lei, Deus, inclusive menciona um trecho da lei que fala sobre a preocupação com os órfãos e com as viúvas. É muito interessante ser justamente essa parte que sobrevive. E que está em contexto arqueológico datado de cerca de 1000 a.C. Portanto, como é que os essenos inventaram algo em 300 a.C. já estava escrito em pelo menos 1000 a.C.? Não sei. Eles lá hão de perceber isso. Portanto, arqueologicamente falando, nós já começamos a ter algumas luzes. São muito poucas, mas começamos a ter. Quem sabe no futuro, com mais cuidado nas escavações, não é? Consegue-se descobrir mais dessas dinâmicas. Quem sabe? Ok, obrigada, muito esclarecedor. Manuel, já deves ter ouvido esta pergunta também várias vezes. Como é que encaramos o facto de que os evangelhos que temos na Bíblia não são os únicos evangelhos que há por aí? Sim, de facto, isso a partir do famoso Código da Vinci, provavelmente vocês nunca nunca leram um livro, mas se calhar já apanharam com o filme em alguma Páscoa ou assim. Acho que essa moda também já está a acabar, graças de aparecer na Páscoa nas televisões o Código da Vinci. Mas aparece essa questão, não é? Afinal, há mais evangelhos do que aqueles que nós temos na Bíblia. Então, será que a Bíblia é fidedigna relativamente à ideologia, ao perfil de Jesus que é apresentado nos evangelhos? Esse assunto ainda é um assunto muito debatido na internet. Se vocês forem à internet, nos fóruns principalmente de ateísmo, agnosticismo ou simplesmente contrários à fé cristã, esse assunto ainda é muito debatido porque a tese mais popular da internet é que Cristo nem sequer existiu. Essa é a tese mais popular que há nestes fóruns. Cristo nem sequer existiu. Não temos evidências para dizer Cristo. Quando esse assunto já nem sequer é tema de discussão entre os académicos. Porquê? Porque no século passado ainda não se tinha realmente a certeza qual era a data dos evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual era a data destes evangelhos? Também não havia certeza. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no século XIX, era colocado no século II ou no século III. Só para vocês terem ideia do disparate. Realmente a arqueologia aqui é que mudou isto tudo, porque obrigou as pessoas, de acordo com estas descobertas, obrigou as pessoas a datarem o livro de Atos de forma muito mais recente. Claro, e neste momento o livro de Atos está no século I. Até porque se percebe claramente que quem escreveu o Evangelho de Lucas escreveu o livro de Atos, porque o estilo de escrita é o mesmo, é o mesmo livro, na verdade. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos são o mesmo livro, é a parte 1 e a parte 2, mas é o mesmo livro. E então, há os famosos evangelhos gnósticos ou escritos gnósticos, não é? Divulgados pelo Dan Brown no seu Código da Vinci. Ou popularizados, não foram divulgados, popularizados. Ora, também neste momento, a nível académico, não há dúvidas. Eu, por acaso, eu até tenho aqui na biblioteca a coleção completa dos escritos gnósticos. Não há muitos. É uma leitura, alguns são fáceis, outros são mais difíceis, mas faz-se bem, para quem gosta de ler, faz-se bem. E hoje também não há dúvidas relativamente à adaptação destes mesmos escritos. Só há dúvida relativamente a um deles, que é o Evangelho de Tomé, que é um escrito gnóstico, que apresenta o Jesus como filósofo, que ainda há dúvidas se ele foi escrito no final do século I ou no século II. Se for no final do século I, seria ali contemporâneo do Evangelho de João. Mas vamos lá ver as datas. Então, Evangelho de Mateus, não há dúvidas que ele foi ali escrito entre 70 e 80, no máximo 70 e 90. Marcos, antes de 70. E estou-vos a dar as datas consensuais. Eu, pessoalmente, acho que alguns deles deverão ser muito mais antigos, mas tudo bem, não vou fazer disto cavalo de batalha, vou usar apenas as datas consensuais do meio académico. Lucas também entre 70 a 80 ou 70 e 90, dependendo depois daqui de alguns autores, e Evangelho de João 90 a 100, mas todos eles do século I. O livro de Atos dos Apóstolos depois também do século I, e todos os outros livros do Novo Testamento também do século I. Na verdade, as cartas de Paulo são muito mais antigas do que os Evangelhos. É um fator que às vezes nós esquecemos. As cartas de Paulo, de facto, são bem mais antigas do que os Evangelhos. Então, no momento em que eles foram escritos, não é? Os originais foram escritos. E as datas para os Evangelhos gnósticos? São todos do século II para cima. Século II, e a segunda metade do século II, século III. O que quer dizer que as pessoas que eles lá colocam, não é o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Filipe, etc, não poderão ter sido de facto os seus autores, porque eles já estariam mortos. Então, hoje em dia, não há académico nenhum que utilize os Evangelhos gnósticos para tentar reconstruir o perfil do Jesus histórico real, porque não podem ser utilizados para isso. Claro, percebe-se que havia um conjunto de pessoas a que se dava o nome de gnósticos, que tinham ideias próprias e que transformaram o Jesus da história em um outro Jesus adequado ao seu perfil. Portanto, volto a repetir, o único Evangelho gnóstico que ainda temos dúvidas relativamente a isso é o Evangelho de Tomé. Mas mesmo que esse Evangelho de Tomé tenha sido escrito no final do século I, em termos históricos não há nada a contar, porque temos 4 para 1. 4, sem contar com as cartas de Paulo, que são bem mais antigas e que também traçam o perfil, obviamente, de Jesus. Mas mesmo que se desconsiderássemos as cartas de Paulo, que obviamente não podemos fazê-lo, teríamos 4 evangelhos para 1. E, portanto, o perfil dos 4 evangelhos, historicamente, terá sempre de ser prioritário relativamente ao perfil de um deles que apresenta um Jesus é um Jesus filósofo. Aconselho-vos a ler o Evangelho de Tomé para compreenderem bem o tipo de doutrina gnóstica que está lá tudo muito claro no Evangelho. Ok, obrigada. Vou lançar-vos agora uma pergunta aqui do nosso Slido, a pergunta mais votada que nós temos aqui. Do ponto de vista histórico ou académico, qual é o critério que se usa para se poder dizer que temos provas de que algo aconteceu mesmo? Não sei qual de vocês... Eu vou deixar essa para o Gabriel, apesar que, obviamente, eu posso ter aqui algumas considerações, mas tendo aqui o Gabriel... Ok. O Manuel passava uma batata quente, mas não faz mal, a gente responde. Então, só porque está escrito... A questão aqui que está por trás é... Só porque alguém escreveu algum dia alguma coisa, não quer dizer que isso seja verdade, não é? Eu posso dizer que tenho como um pet um unicórnio, posso escrever isso e ficar guardado durante 1000 anos, não quer dizer que isso tenha realmente acontecido, né? Como é que a gente sabe que algo realmente aconteceu?
Bem, primeiro é perceber se há alguma outra fonte ou algum outro local em que se menciona o mesmo acontecimento da mesma pessoa. Isto seria a forma mais direta, digamos assim. Ou seja, se eu digo que aconteceu um certo evento, okay, ou que existe um certo local, e houver uma outra fonte diferente que diz a mesma coisa, que confirma, não, este evento aconteceu, este local efetivamente existe, isto costuma ser considerado um fator muito forte. Certo? Ok, mais que uma pessoa estão falando do mesmo acontecimento ou do mesmo local, é muito provável que esse local exista. Especialmente se for pessoas diferentes, em locais diferentes. Pronto. Quando nós não temos essa colaboração, o que é a maior parte das vezes, ok? Principalmente quando estamos a falar de contexto histórico do Velho Testamento, quando temos uma fonte já é muito bom, né? A maior parte das vezes nós não temos fonte nenhuma para falar sobre períodos inteiros, às vezes milhares de anos, nós não temos fonte nenhuma. Pronto. Mas pronto, quando só temos uma fonte, como é que confirmamos? Bem, primeiro, logicamente, imagina, a fonte fala sobre uma cidade e fala que a cidade está no local X. Então vamos ao local X cavar e ver se há ali uma cidade ou não, não é? Se não houver cidade nenhuma ali, logo se põe em causa a fonte. Se houver cidade ali, já é um pontinho a favor, digamos assim. E depois é perceber, no contexto histórico, faz sentido aquilo que está sendo dito ou não. Um exemplo aqui muito simples. A história de José. Vocês conhecem a história de José? Gênesis, certo? José é vendido pelos seus irmãos como escravo. Um detalhe que a maior parte das pessoas não presta atenção no texto é que ele é vendido pelos irmãos como escravo a uma caravana ismaelita por 20 moedas de prata. Ora, para nós que estamos a ler a história do século XXI, este detalhe não precisava estar lá, é completamente inútil para nós. Academicamente falando, não. Porquê? Nós temos outras fontes que falam sobre caravanas vindo da Arábia, portanto, ismaelitas, a chegarem para o Egito para venderem escravos. Logo aí já tens um detalhe. Ok, efetivamente havia essas caravanas que faziam esse trajeto passando pela Palestina para ir para o Egito vender escravos. Segundo, nós temos, para a altura em que supostamente a história de José acontece, os preços de escravos. E o preço nessa época era realmente 20 moedas. Um pouco mais tarde, o preço vai subir para 30. E, por exemplo, na época de Jesus, o preço já é muito maior. Portanto, o facto do autor bíblico colocar o preço de 20 moedas é também um indicador cronológico extremamente importante. Logo aí já temos aqui um detalhe. Imaginem que o autor diz que o preço era 80 moedas, por exemplo. Vendo o período, digamos, não faz sentido nenhum. Isso é um preço justamente absurdo. Para o escravo ninguém pagaria isso. Mas o preço que é dado e o detalhe que é dado à origem da caravana tem uma confirmação histórica noutros sítios. Portanto, isso ajuda, isso comprova que José foi vendido como escravo? É claro que não. Mas comprova que a história, pelo menos, é plausível. E é aí que nós podemos perceber se uma história tem como ser real ou não. É claro que nós nunca temos como, arqueologicamente falando, afirmar nada a 100%. Isto não existe 100% em termos arqueológicos. Mas 99%, como eu estava dizendo, é o melhor possível imaginável. E para a Bíblia nós temos muitos 99%. Mas pronto, isso é, resumindo, seria o modo de nós percebermos se uma história é verdade ou não. Já agora, também, eu tive aqui um problema com a câmara, portanto eu não sei, Gabriel, se mencionaste isto, mas um dos critérios que é muito importante ao Novo Testamento é o critério, chamado critério do embaraço. Isso tem outros nomes. Que é praticamente identificar as partes do texto que são absolutamente estranhas. Estranhas pela dificuldade que coloca os seus próprios autores. Há aqui vários exemplos, por exemplo, as mulheres no túmulo, mencionadas como as primeiras testemunhas da ressurreição. Isto é absolutamente estranho, porque naquele tempo as mulheres não eram tidas como pessoas credíveis, enquanto testemunhas. Para elas testemunharem em tribunal alguma coisa, tinham que ir sempre duas confirmar a mesma coisa. Uma não bastava. Digamos que o testemunho da mulher eram tempos machistas. O testemunho de uma mulher, desculpem, eu não quero entrar nesta questão, porque eu sei que isto hoje em dia são questões muito polémicas, esta área, mas o testemunho do homem era válido, e o testemunho de uma só mulher não era válido naquele tempo. Tinha que haver duas para que confirmassem esse testemunho. Então, colocar como testemunhas da ressurreição, é verdade que eram duas mulheres, é verdade. Mas em alguns casos, no Evangelho de João, coloca só uma, que é Maria Madalena, que é curioso. Não é? Esse dado, o Evangelho de João acha que ele está a descrever algo que diz: primeiro foi Maria Madalena e depois é que foram lá as outras mulheres ao túmulo, acompanhadas com ela. Mas, independentemente, colocando lá duas, já está-se a arriscar. Ou seja, só de colocar. Vocês já repararam na lista de 1 Coríntios 15? Quando Paulo fala
da lista de quem viu Jesus, está lá uma mulher. Vejam lá 1 Coríntios 15. São todos homens. Não é por acaso. O apóstolo Paulo, ao escrever aquilo, pensou, eu não vou aqui pôr em sarilhos. E ele simplesmente não menciona as mulheres. Ele diz que primeiro foi visto por Cefas, tal, Pedro, tal, são todos homens. Mas os evangelhos dizem, não, foram mulheres os primeiros testemunhos. Então isto é chamado o critério de embaraço. Isto é coisas que vão criar mais problemas. Então, aos seus autores. Então, se vão criar mais problemas aos seus autores, a validação dos textos não é uma confirmação, mas, digamos, a credibilidade em cima dos textos aumenta. Outro exemplo, quando Jesus Cristo morre na cruz dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma citação de Salmos 22. Seria aqueles textos típicos para os historiadores dizerem isto é uma invenção, isto foi colocado na boca de Jesus. Jesus Cristo não disse isto. Mas, curiosamente, os historiadores, de regra geral, não dizem isto. Porque eles acham que o texto colocar Cristo crucificado na cruz e a dizer Deus meu, por que me desamparaste, citando Salmos 22, é tão duro para a teologia cristã, é tão difícil de resolução para a própria teologia, que mais vale achar que Cristo, de facto, no meio da dor e sofrimento, ele cita Salmo 22, como demonstração que Cristo lia Salmos e recitava Salmos. Ele meditava em Salmos, ao ponto de, no meio da dor e do sofrimento, o que lhe sai da boca são Salmos. Não é? Aliás, o Salmo 22 não foi o único Salmo que Cristo citou na cruz. Fica para vocês investigarem qual foi o outro Salmo que Cristo citou na cruz. Ok, então, isto é chamado critério de embaraço. Portanto, isto tem sido muito útil. E, de facto, na ciência histórica não há nada que se prove. É ao contrário da ciência natural. Na ciência natural, bem, ao contrário, não é a mesma coisa. Não se pode provar nada, não se pode verificar nada, apenas pode ser falsificar. Pode-se mostrar que é falso. Na ciência histórica é a mesma coisa, mas na ciência histórica o que se pode fazer é trazer credibilidade. Qual foi a palavra que tu usaste, Gabriel, logo no início da tua apresentação? Plausibilidade. Credibilidade, plausibilidade aos eventos, não é? E claro, e é um aviso, é uma conversa que eu tenho tido já com o Gabriel, já é aqui de longa data, um dos grandes problemas dos cristãos, e não só, é que quando vão investigar qualquer assunto, eles não se apercebem que a pergunta que fazem é isto credível ou não, tem de ser sempre feita no âmbito da pergunta que está a ser feita. Isto é, o 2 mais 2 é igual a 5, é isto credível ou não? Aparece uma citação qualquer num texto de há 5 mil anos atrás, é credível ou não? Cuidado, porque a credibilidade aqui não é igual. Portanto, que sempre nós fizermos uma pergunta sobre a verdade de alguma coisa, ela tem de ser sempre contextualizada ao domínio dessa mesma coisa, à ciência dessa mesma coisa. Porque senão nós estamos a ser muito desonestos, intelectualmente desonestos. Claro que uma verdade da história não se pode provar da mesma forma que uma verdade das matemáticas. Isso seria estúpido, desculpem lá a expressão direta, mas isso seria também, no final das contas, muito ingênuo. Então, em qualquer pergunta que façamos em relação à Bíblia, temos para perguntar, ok, nível histórico, como disse o Gabriel, qual é o máximo que se pode chegar aqui? É X. Então vamos comparar com este X a ver como é que a Bíblia, como é que a Bíblia se comporta. E a Bíblia comporta-se muito bem, nos critérios da história. Ok, obrigada. Conseguem aconselhar-nos 1 ou 2 livros do género História Bíblica para Totós? Pois quando li a Bíblia senti-me perdida cronologicamente. Obrigada. Bem, acho que um livro com exatamente esse título não existe. Por isso é interessante fazer um, mas não existe ainda. Ok, o Manuel depois já responde para Velho Testamento, se calhar. Eu, para o Novo Testamento, quer dizer, no geral, o que eu diria é: existem Bíblias hoje em dia que são Bíblias em ordem cronológica, em que os textos não estão na sua ordem normal, digamos assim, são colocados na ordem em que terão sido escritos. Ler a Bíblia em ordem cronológica é um exercício interessante, porque primeiro coloca logo em perspectiva o que é contemporâneo do que é. E só esse exercício já é bastante interessante. Para além disso, existem Bíblias de estudo, como, por exemplo, a Bíblia Arqueológica, que é muito boa e bastante resumida e acessível em termos de escrita. Portanto, se alguém não é da área e quer algo introdutório, que tenha muita informação, eu recomendaria de primeira a Bíblia Arqueológica.
São 3.000 artigos paralelos ao texto bíblico, com imagens, com gráficos, informação bastante atualizada, tendo em conta o ano que saiu, não é? E é bastante preciso às principais questões. Aborda de uma forma, uma linguagem acessível. Portanto, como Bíblia de estudo, mais do que se calhar um outro livro, que se calhar é mais focado só em um assunto, né? Ele pronto, responde a muitas questões. Depois, há outros livros académicos que abordam temas do Velho Testamento, por exemplo, mas por vezes são muito mais específicos. E aí tens que arranjar 3, 4 livros para poder englobar o Velho Testamento todo. Portanto, Bíblia Arqueológica definitivamente recomendaria, mesmo que seja só consultar. Eu acho que, relativamente ao Novo Testamento, acho que se devia, por exemplo, começar pelos clássicos. Fica sempre bem começar pelos clássicos. Acho que hoje em dia temos que voltar aos clássicos em muitas medidas. E então, para quem quer entrar neste meio, eu aconselharia o livro do F.F. Bruce, que é um clássico. Foi talvez os primeiros académicos evangélicos a lançar este tema para o meio da apologética evangélica, do clássico chamado Os Documentos do Novo Testamento. São eles fidedignos, os documentos do Novo Testamento, de F.F. Bruce. Eu posso colocar aqui o... Portanto, se começarem pelos clássicos, não é nada mau. Acho que só enviei para a Denise, sorry. Sim, foi. Bruce. E por acaso, acabou de sair esta edição da Sociedade Bíblica, o curso bíblico, que fala exatamente, que é tentativa e de facto concretiza uma análise, faz uma investigação das escrituras, portanto, a partir de um estudo bíblico, quase um devocional, mas a partir de estudos bíblicos, que vem com a partir, já agora deixa-me abrir aqui, a partir, onde é que está aqui este esquema? Está aqui. A partir disto, que é exatamente a análise histórica e cronológica, ou seja, uma leitura da Bíblia cronológica deste texto. Então, é a nova edição da Sociedade Bíblica, está aqui fresquinho, para quem quiser fazer uma coisa destas. Bem. E já agora, e que vem exatamente com certeza, não é a Bíblia que o Gabriel mencionou, que essa vem com uma série de pormenores, e o problema é que essas Bíblias depois precisam ser constantemente atualizadas. Mas esta aqui também vem constantemente com descobertas arqueológicas, científicas, etc. É um bocadinho, isto é como se fosse a Bíblia que o Gabriel mencionou, mas em formato de bolso. Então há para todos os níveis de leitura, não é? Vou juntar aqui duas perguntas, que elas são um bocado semelhantes. A Igreja Católica tentou esconder alguns livros como Romanos e Apocalipse. Como sabemos que outros livros não foram escondidos ou destruídos? Como saber que a Igreja não manipulou os escritos? Eu perguntaria, sinceramente, qual é a informação que a pessoa que fez a pergunta tem para dizer que a Igreja Católica tentou esconder Romanos e Apocalipse? Porque, sinceramente, não tenho essa informação. E estou aberto, obviamente, a coisas novas que eu não conheço. Mas não estou aberto à informação que a Igreja tenha tentado esconder. Na verdade, se falarmos da questão da língua, se considerarmos que depois de Jerónimo ter traduzido a Vulgata para latim com todas as boas intenções, porque o grego não era falado no lado ocidental do Império de Roma, era o latim que era falado, e depois dessa língua não original do texto acabou por ser transformada em língua litúrgica e obrigatória. Portanto, esse é que foi o problema, não foi o problema da tradução da Vulgata Latina, porque essa foi com todas as boas intenções de traduzir para latim, não é? Que era a língua do lado ocidental do Império. Nessa fossilização ou estagnação numa língua litúrgica, se considerarmos isso como forma de esconder a Bíblia, então toda a Bíblia foi escondida, não é? Pelo acesso a uma língua que já não era passada à população. Mas, especificamente, Romanos e Apocalipse, não conheço. Romanos e Apocalipse eram ensinados e lidos nos mosteiros. Portanto, por isso é que Lutero teve acesso a Romanos. Se não teria acesso a Romanos.
E como é que então podemos saber que a Igreja não manipulou os escritos? Porque há tantos manuscritos. Essa é a maravilha que o Gabriel mencionou há pouco. A nível dos manuscritos, o Novo Testamento é o ouro dos historiadores. É o ouro. É o ouro, quer dizer, não. Imagina aqueles piratas encontraram uma arca do tesouro. É isto. São os manuscritos do Novo Testamento. Porquê? Porque existem tantos, houve tantas cópias que proliferaram por tantos lados, que mesmo que tivessem tentado... Atenção! Houve mesmo tentativas de copistas de alterar os textos. Mas isso sabe-se hoje. E por isso é que nós hoje podemos ter a certeza que o texto que nós tiramos lá da livraria é o texto original. Porque houve mesmo copistas malandros. A tentar acrescentar ali umas coisitas, a tentar manipular outras. Mas como é que nós podemos saber isso? Porque há tantos manuscritos, não é? Há uma disseminação de tal ordem das cópias, não é? Que é aquele ladrão, é o mentiroso que é apanhado, não é? Na curva. Porque há sempre manuscritos, os outros manuscritos vão repor a verdade, digamos assim. Então, nesse sentido, por isso é que se sabe, reparem, quando eu falei que hoje os académicos têm 99%, acreditam que 99% do texto que temos hoje no Novo Testamento é o texto original, não são académicos cristãos. Atenção, alguns são. Mas estou a falar dos académicos em termos gerais. Claro, há sempre uma porcentagem ou outra, como disse o Gabriel, Sim. alguém completamente alucinado, pronto, não é? Mas estou a falar do grosso dos académicos relativamente ao Novo Testamento, eles acreditam mesmo que nós hoje temos acesso aos 99%. E eles não são crentes. Para acreditarem nisto... Não é? Sim. E para o Velho Testamento não é assim tão diferente. E lá está, eu volto aos manuscritos do Mar Morto, porque os manuscritos, antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos do Velho Testamento que nós tínhamos, muitos deles em latim, não é? Ou na versão grega, na tradução grega, eram de final da época do Império Romano ou já medievais. Pronto. Mas quando descobriu-se os manuscritos do Mar Morto, muitos deles do século II e III antes de Cristo, percebemos que não houve ali em 600, 700, 800 anos alteração do texto. Isto foi dramático em termos académicos, porque percebemos que se não houve alteração do texto naqueles 800 anos, porquê partir do princípio que houve nos 800, digamos, anteriores, não é? Ou seja, comprovou-se que era possível haver a cópia e passagem dos manuscritos durante séculos sem alteração do texto. Algo que, em teoria, deveria ser impossível, não é? Ou praticamente impossível. E provou-se ali, em segundos, digamos assim, sem cópias pelo meio, não é? Sem acesso às cópias pelo meio, percebeu-se que o texto mantinha-se. Isaías mantinha-se o mesmo, o livro de Crônicas mantinha-se o mesmo, Gênesis mantinha-se o mesmo. Pronto. E, portanto, lá está. Como é que nós sabemos que os textos mantiveram-se? No caso do Velho Testamento, para além de termos também muitas cópias da época medieval para frente, porque depois temos os textos do século II e III antes de Cristo e que são os mesmos. Portanto, houve o cuidado em preservar o texto mais fiel possível ao original. E eu, como académico, não só como cristão, como académico, não tenho dificuldade em perceber que o texto antes do século III também foi preservado e copiado de maneira correta. E é plausível, novamente, que isto tenha acontecido assim. Ok, muito obrigada. Vou fazer então uma última pergunta, um bocadinho mais pessoal para vocês. Peço desculpa, não temos tempo para responder a todas as perguntas. Podem tentar encontrar o Manuel ou o Gabriel nas redes sociais, talvez consigam, não sei. Nas redes sociais, sou um fantasma. Pronto. Mas eu respondo, não te preocupes. E poderão Mas tentar... podes dar as perguntas se quiseres e nós podemos tentar, se fizerem um compêndio, vá lá, dos temas, nós podemos tentar dar aqui umas respostas. Quer dizer, eu estou a falar aqui ao Gabriel, não quero estar a dar, não é mais trabalho, mas, epá, quer dizer, eu sei do gosto de, não é? O Gabriel terá todo o gosto de fazê-lo. Agora não sei se tenho tempo. Eu também não sei se tenho tempo, mas posso tentar. Ok, obrigada pela disponibilidade. Então, a última questão que eu tenho para vocês, depois de tantas evidências, qual é que é a diferença que faz na vossa vida pessoal o texto bíblico? Porquê que interessa que a Bíblia seja confiável, tão confiável? Porquê que vale a pena estar a estudar tudo isto para saber se ela é confiável ou não? Mas não, se me botares de eu começar, porque eu já falar um bocadinho do Novo Testamento,
Eu já cresci assim num contexto em que o Novo Testamento, mesmo em termos académicos, já não era tão atacado em termos gerais, era mais em termos de detalhes, pelo menos comparado ao Velho Testamento. Portanto, eu pessoalmente e profissionalmente, digamos assim, comecei a estudar mais o Velho Testamento porque era o que eventualmente abriria mais aso a dúvidas. Mas para mim, pessoalmente, em termos de fé, fez diferença perceber os detalhes em que nós conseguimos ter comprovação. As pequenas histórias, ou pequenas questões, em que depois percebemos que historicamente havia provas e evidências, principalmente, tornava de repente tudo real. Uma coisa é ler, por exemplo, sobre Davi. Eu sempre desde pequeno adorei ler Samuel e ler sobre o rei Davi. Mas podemos ler sobre Davi e depois ler um outro livro de fantasia e ficar igualmente marcado pelo personagem. E pronto, ficamos marcados pela história e é só isso. Mas quando percebemos que Davi entra na nossa consciência, não, Davi existiu, foi uma pessoa de carne e osso, efetivamente andou por aqueles sítios, fez aquelas coisas. E quando percebemos, vemos muralhas, vemos edifícios, vemos coisas construídas naquela época, de repente torna tudo tão real. E para mim, pessoalmente, dá um sentimento e dá torna de repente tudo tão verdadeiro que comigo mexe a um nível muito, muito pessoal, muito profundo, não é? É perceber que não é mais uma história marcante. Não é? Eu, por exemplo, sou fã de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis marcou muito, mas é uma história, é uma fantasia, uma história marcante. Mas Davi não é uma história marcante. Moisés não é uma história marcante. E, efetivamente, foram pessoas de carne e osso. Isso, para mim, faz toda a diferença. Perceber também que o que eles passaram e as vitórias que eles tiveram foram vitórias reais. E eles não eram assim tão diferentes do que eu sou, do que o Manuel é, em termos humanos. Não é? E conseguiram fazer aquilo. Isso dá um cariz a histórias bíblicas completamente diferente. Que aqueles que dizem que é apenas mitológico ou espiritual não têm o mesmo efeito. Não tem. E por isso a importância de saber que é real. Sim, antes até de responder diretamente a essa questão. De facto, talvez como a minha área de formação é de filosofia, portanto, a área de letras, às vezes o meu receio aqui nesta questão, nesta pergunta, será confundir também queremos que... por exemplo, a primeira pergunta que eu faço a um texto bíblico, ou um texto qualquer, não é se ele corresponde à ciência ou não, mas é qual é o género literário que ele tem. Isso é a primeira pergunta que se tem que se fazer, porque de facto, se nós confundirmos os géneros literários, e pode haver géneros literários variados dentro do mesmo texto, isso acontece várias vezes ao longo dos livros da escritura, podemos fazer com que o texto dê, que nós pretendemos, nós queremos que ele dê aquilo que ele não pode dar. Mas, de facto, eu, curiosamente, depois do primeiro ano de filosofia, eu tive uma crise de fé enorme, eu estive quase a perder a fé. E no meio da angústia, curiosamente, o que eu fiz foi tentar pesquisar o Jesus histórico, o Jesus real, daí de ter interessado tanto pelo Novo Testamento. Ou seja, apesar da minha área de filosofia, não era história, quando eu tive a crise de fé, e aqui confirmando um bocadinho o que o Gabriel estava a dizer, a minha intuição, não é? foi vamos cá ver então se isto é sustentável. E, portanto, para mim fez a diferença do dia para a noite. Porque a partir daí, a partir da confirmação que eu encontrei, voltei à fé com outro vigor e pude me entregar aos pés de Cristo, apesar da terrível fase que eu passei. Portanto, para mim fez uma diferença brutal. E se algum de vocês acha que se calhar não foi uma atitude muito espiritual, porque eu deveria era ter anulado qualquer dúvida que eu tivesse, e com oração e por aí fora, eu sinceramente, vocês deveriam ler os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas e perceber que o Espírito Santo usa ferramentas, inclusivamente, da investigação. Aquilo que vocês fazem na faculdade pode ser uma ferramenta usada pelo Espírito Santo, porque o Evangelho de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, que eu acredito que tenha sido Lucas, diz muito claramente o que é que ele fez e o método que ele fez para escrever os Evangelhos. Ele foi à pesquisa, ele foi falar, ele foi pesquisar, para entregar as coisas a Teófilos, que inclusivamente era já um crente, para confirmar a fé de Teófilos. Ele diz mesmo, para confirmar a fé de Teófilos. Leiam os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas. E nós acreditamos
que o Espírito Santo estava por trás de toda aquela investigação que o Lucas fez. Não é? Portanto, estas coisas estão todas misturadas. Não é? Claro que a oração é crucial. Eu estava a orar, a gritar ao longo da minha crise de fé diante de Deus e à medida que eu ia investigando, lendo livros, comendo livros quase, a oração era uma parte natural, não era do meu dia-a-dia, era de cada segundo, porque era a minha vida toda estava em causa. Mas isto fez uma diferença radical na minha vida. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Manuel. Foi muito bom este tempo. Obrigada pela vossa disponibilidade, por este tempo que estiveram aqui connosco. Estamos, então, a caminhar para o fim. Só a relembrar os anúncios há pouco. Portanto, a nossa dinâmica dos Prayer Buddies, se ainda não estão nesta dinâmica, falem connosco se quiserem envolver. Está a ser muito bom podermos conhecer outros estudantes. Relembrar também as entrevistas do GBUS2, se ainda não viram, vão ver, e temos uma no forno prestes a sair. Também os 2 próximos eventos que vamos ter este semestre, a reunião de oração Ocupados Demais para Não Orar no dia 11 de maio às 19 horas, também por Zoom. Portanto, juntem-se a nós, não os queremos roubar muito tempo, mas queremos orar todos juntos porque acreditamos que é importante. E também, se são finalistas, ou se foram finalistas o ano passado e não puderam ter bênção devido à pandemia, então inscrevam-se, têm o formulário de inscrição nas nossas redes sociais, bênção de finalistas do GBU Lisboa, aberta a todos os estudantes, no dia 29 de maio, às 15 horas, na Assembleia de Deus de Benfica.